Olá, boa noite, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez através da TV Nova Luz e de várias outras que estão associadas para mais um programa Espiritismo e Magnetismo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, iremos observar mais um tema bem curioso e que Allan Kardec também tratou de uma maneira muito apropriada: a ciência magnética. Eu convido a todos para que nós juntos vamos fazer uma prece para darmos início à nossa programação desta noite. Deus, Senhor maravilhoso e bom, inteligência suprema, bondade absoluta, mais uma vez te louvamos e agradecemos. Te louvamos por tudo, pela vida e por tudo o que acontece. Agradecemos absolutamente pelo favor de termos ainda uma vida que nos dá a oportunidade de estudar, aprender, refletir, praticar. E te pedir bênçãos para que novamente estejamos de mentes e corações abertos para aproveitarmos o melhor possível todo o ensinamento que vem de ti através dos teus grandes mensageiros e que chegam até nós para nos esclarecer e dar melhor roteiro aos nossos destinos. Agradecidos, pedimos permissão para iniciar este nosso encontro, este nosso estudo desta noite. Que assim seja. E então, estamos todos bem? Sim, espero que sim. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um assunto. E desta vez, para quem tem acompanhado desde o começo, este é o 13º programa. E se alguém esteve um pouquinho atento, terá percebido que os assuntos que tratamos desde o começo e até hoje, eles estão abordados num livro chamado Reavaliando Verdades Distorcidas. Este livro ele tem sido extremamente útil para muita gente, porque nem todo mundo hoje tem tempo ou se dispõe a ler toda a obra de Allan Kardec. E neste livro, Reavaliando Verdades Distorcidas, nós temos ali uma síntese de praticamente tudo o que Allan Kardec, os espíritos que o assessoravam, assim como muita gente que se correspondia com ele, produziram em torno do magnetismo, sempre vinculado ao princípio espírita, portanto, ao princípio de Deus, a existência da alma, pré-existência, reencarnação, também os fenômenos de comunicação e assim sucessivamente. Então, nós estamos aqui hoje concluindo mais uma tarefa, que é a tarefa de conclusão do nosso livro Reavaliando Verdades Distorcidas. E fica a sugestão, se você quiser, você poderá rever no próprio acervo da TV Nova Luz e também no meu canal www.jacobmelo.com. E todos os 13 programas estão disponíveis e este daqui estará disponível logo mais. Então, vocês poderão assistir novamente, assim como também poderão se recorrer ao livro Reavaliando Verdades Distorcidas, porque lá no livro nós encontramos, inclusive, muito mais material do que os textos que eu estive passando aqui, algumas vezes, alguns textos um pouco mais longos, mas todos textos muito úteis para as nossas reflexões. Na noite de hoje, nós iremos ver apenas 2 textos, um médio e um bem curtinho, mas que eu acredito que são suficientes para definir muito bem aquilo que nós estamos para tratar nesta noite. Vou começar projetando para vocês o primeiro desses textos, e que Allan Kardec, no artigo Magnetismo e Espiritismo, de março de 1858, na Revista Espírita, e aqui faço já uma ressalva de saída, este artigo merece ser lido, relido, estudado, analisado item por item, porque é de uma preciosidade muito grande. Acredito, inclusive, que de uma certa forma o meio espírita tem sido um tanto quanto lento, um tanto quanto descuidado na observação deste artigo. Nesse artigo, Allan Kardec fez várias recomendações, inclusive nele ele chega a falar dos grandes magnetizadores, enfim, é um artigo primoroso e que fica aqui a minha sugestão. Ainda que você não consiga ler todos os 12 volumes da Revista Espírita, pegue o primeiro deles, o de 1858, na 3ª edição, a de março, e você vai encontrar logo de sair desse artigo, Magnetismo e Espiritismo.
E leia, mas leia com calma, não leia com pressa, leia devagar, para você descobrir, assim como eu descobri já muitas vezes, as belezas que tem ali. Mas vamos então ver esse trecho deste artigo para a nossa análise desta noite. No começo de uma grande ciência, ainda tão nova, no caso ele se referia ao Espiritismo, é muito fácil que cada um, olhando as coisas de seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios criaram escola contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas para o amor próprio ofendido e ultrapassaram os limites de uma sábia discussão. Fazendo uma pequena pausa, isso aqui é muito relevante. Por quê? Porque muitas vezes, depois que já está tudo pronto, nós pensamos, e às vezes temos uma tola ideia, de acreditar de que tudo que está aí, olha, mas isso foi muito tranquilo, naquela época ninguém fazia confusão, não tinha problemas. Mas quem, por exemplo, já mergulhou na história de Mesmer, vai ver o quanto aquele homem foi perseguido, o quanto ele foi enxovalhado, e ele só resistiu porque, dentre outros títulos, ele tinha o título de doutor em medicina. E isso fazia com que a academia tivesse um pé atrás quando queriam acusá-lo. Mas se fosse ele uma pessoa comum, muito provavelmente teria que ter vindo outro depois para fazer o trabalho dele. Uma coisa semelhante aconteceu com o Deleuze também, só que ele já tinha um outro respaldo também científico de longa data, como um grande botânico da época, talvez o maior botânico que o mundo conhecia, e isso lhe dava autoridade para poder se pronunciar como ele se pronunciava. Mas quando Allan Kardec já deixa aqui na sua anotação que toda ciência nova sempre teve os seus percalços e, sobretudo, os seus perseguidores, na história é comum a gente não perceber isso, porque a gente encontra a história pronta. Então, quando a gente hoje ouve falar de Mesmer, a gente já ouve falar de um homem que é reverenciado, e não um homem que passou por tudo o que ele passou. Chegar ao ponto de ter que sair de todas as cidades onde era conhecido, foi morar num lugar totalmente desconhecido ao ponto de pensarem que ele já tinha morrido. Então esse foi um trabalho magnânimo de Mesmer, como de muitos outros grandes, e simplesmente as perseguições praticamente abafam tudo. Mas como o bem e a verdade estão acima de todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde tudo brilha, tudo brilhará. Então, continuando aqui com o texto de Allan Kardec, e aqui eu destaquei em negrito para que fiquemos bem atentos quanto a isso. Esperamos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, portanto, ele não via que só tinha sectários no magnetismo, também os teria e tivemos, e os temos até hoje, os dentro do espiritismo. Então, repetindo, esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Ou seja, muito cuidado com as nossas brigas e querelas. Continua Allan Kardec. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando. Olha que coisa séria. E ele fecha o artigo, o texto que eu tirei da seguinte forma: processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entre em julgo o interesse pessoal. Repetindo, ele está na Revista Espírita, edição de março de 1858, no artigo Magnetismo e Espiritismo. Muito bem, então Allan Kardec nos põe de face com uma realidade muito dura. E de onde terá sido que ele foi buscar essa informação assim? Será que era só do seu tempo? Será que ele já estava sentindo na pele? Porque o Livro dos Espíritos tinha sido lançado há menos de um ano.
O Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857. E ele estava escrevendo e publicando o artigo em março de 1858. Então, na melhor das hipóteses, 11 meses estava distante uma coisa da outra. E ele ali já dizia que era muito complicada essa confusão, esse sectarismo, essa particularidade. E ele leva para um detalhe especial. Isto fica severamente agravado quando a questão envolvida nesta confusão, nesta discussão, ela toma um caráter pessoal. É um interesse, não é nem um caráter, é um interesse. Porque caráter pessoal, na hora que você tem uma opinião, isso é caráter pessoal. Então ele estava falando, era do interesse mesmo. Então eu posso ter um interesse pessoal e particular e vou brigar por conta disso, mas dando a entender que eu estou brigando por outros motivos. Allan Kardec chamou a atenção disso porque sim, de fato, apesar de só fazer pouco menos de um ano, ele tinha lançado o Livro dos Espíritos, ele conhecia a história de Mesmer. Lembrando, Allan Kardec era magnetizador há mais de 35 anos, ele lia e escrevia em alemão também, portanto ele conhecia Mesmer dos originais. E ele conhecia muito mais coisas do que hoje nós temos traduzidos para o português. Então Allan Kardec sabia qual foi o caminho que Mesmer atravessou. E sabia também que Mesmer, ele brigou muito, muito, muito e muito. Ele brigou tanto que ele deixou de se dedicar a escrever sobre as suas técnicas. De uma certa forma, ele estava meio que ressabiado com isto. Por quê? Porque ele tinha construído os baquetes e simplesmente alguém foi lá e examinou como era, viu todos os processos e tudo de química e que tinha dentro dos baquetes para reproduzir, e aí depois que reproduziram não teve o efeito que era de se esperar e, portanto, em cima de uma cópia mal feita do que Mesmer tinha feito, disseram simplesmente que o magnetismo não existia, quando na realidade o grande elemento dos baquetes de Mesmer não era o material que estava dentro, era exatamente o magnetismo dele que ele projetava sobre aquelas substâncias. Bom, isso é uma outra questão. Na realidade, Allan Kardec sabia que Mesmer tinha sido muito perseguido, difamaram o nome dele, acusaram de coisas que não devia, e ele ficou nessa pendenga. Então ele discutia com a academia, escrevia livros. Quando a gente pega obras de Mesmer, a gente vê que mais da metade de cada uma de suas obras era de discussão mesmo com os acadêmicos. Ele, em vez de entrar nos detalhes do que ele fazia, ele talvez com receio pelo que já tinham feito com os baquetes, então ele disse, também não vou dizer qual é o toque mágico no processo. Foi preciso que depois viessem um seguir para poder desvendar as questões do sonambulismo, foi preciso que viesse um Deleuze para poder fazer todo um levantamento em cima das técnicas em si. Enfim, as discussões tornaram mais lento o processo de crescimento do magnetismo em nascimento. É sobre isso que Allan Kardec nos adverte. Lógico que tem momentos em que nós não podemos ficar calados. E o próprio Allan Kardec diz, podemos e devemos discutir os assuntos, podemos e devemos ter opiniões próprias, mas daí a nós simplesmente sairmos só dentro dessa discussão, a gente perde o facho. Particularmente eu já me gastei um bocado discutindo com algumas pessoas e não era uma discussão nem por interesse pessoal, nem tampouco porque eu não tinha mais o que fazer. Era porque às vezes eu via que algumas pessoas de vulto se pronunciavam tão gravemente contra o magnetismo que se eu me fico calado, eu me sinto extremamente desconfortável, porque se tem uma coisa que é muito desagradável para mim, na realidade são duas coisas extremamente desagradáveis. É alguém desconsiderar Allan Kardec. Isso para mim é de um desagrado enorme. Você pode falar mal da minha pessoa, pode até me acusar de coisas que eu nunca fiz, muito embora eu não goste, eu não reajo, eu deixo passar. Agora, você começar a dizer que Allan Kardec disse, deixou de dizer, ou que Allan Kardec fez e mudou de opinião e não apresenta uma evidência disso, isso a mim me incomoda.
E a outra coisa que me incomoda é nós simplesmente dizermos assim, magnetismo não tem nada a ver com espiritismo. Claro que tem, estamos agora aqui no 13º programa, só discutindo matérias de Allan Kardec, portanto, como espírita, logo o espiritismo, em relação ao magnetismo. Mas as discussões mesmo, valiosas, são, por exemplo, vamos escrever uma obra para ajudar as pessoas que estão com a Covid-19. E aí a gente escreveu aquele livro, foi publicado gratuitamente. Até hoje tem muita gente que baixa e faz muito bom uso, porque essa, inclusive, é uma das funções do magnetismo, estar em dia com a necessidade das pessoas que nós queremos ajudar. Por conta desse recolhimento que nós estamos vivendo em função dessa pandemia, nós elaboramos algumas palestras, fizemos alguns seminários e colocamos tudo de forma aberta para que as pessoas saibam que nós podemos continuar ativos mesmo sem ir às casas. Nós podemos trabalhar do nosso próprio lar, ajudando de uma forma extremamente objetiva com o chamado magnetismo à distância. Então, esse é um foco muito mais rico, muito mais proveitoso do que simplesmente a gente ficar no desgaste desses debates, que foi o que Allan Kardec nos preveniu naquele trecho daquele artigo. E o outro tema que eu trouxe, que eu disse para vocês, só trouxe dois trechos. Esse outro trecho aqui que é para mim, um dos mais fundamentais que nós poderíamos tirar da obra Revista Espírita. Melhor ainda, não é uma frase, nem é um texto de Allan Kardec. É o texto de um magnetizador que tinha desencarnado há pouco tempo e que ele, no mundo espiritual, veio falar da visão espiritual do magnetismo, assim como já tinha feito Mesmer, conforme a gente lê, inclusive, em O Livro dos Médiuns, mas principalmente na Revista Espírita. Mesmer, como espírito, se pronunciando acerca das coisas do magnetismo espiritual. Então agora veio o senhor Kahneman e traz uma mensagem para Kardec, e o mais notável é que no final da mensagem, Allan Kardec tece os melhores e mais amplos elogios ao senhor Kahneman, principalmente agora como ele na condição espiritual, ou seja, na condição já de espírito, dizendo que um espírito desta lucidez não poderia trazer algo mais apropriado para nós. Olha, imagina, ele está falando para Allan Kardec naquela época, que se dirá para nós hoje. Então vamos lá. O espírito E. Kahneman, ele foi psicografado pelo médium Delian, e está na Revista Espírita de junho de 1867. Aqui está o trecho para que quem estiver acompanhando poder ler junto. Isso é no final do artigo do senhor Kahneman. De tudo isto concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo espiritismo, é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Lendo outra vez. De tudo isto, concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo espiritismo, é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Nossa, mas de que futuro é este que ele está falando? Será da humanidade futura uma nova geração totalmente distante da nossa? Ou será que a nossa não já deveria ser esta humanidade futura? Porque nós somos os descendentes de primeira, segunda, no máximo, de terceira geração de Allan Kardec para cá. Em todo caso, é muito provável que nós sejamos os elementos, os indivíduos dessa previsão de Kahneman, dizendo que na humanidade futura. Só que nessa humanidade futura, se nós quisermos considerar a atual, nós vamos encontrar que ainda existem 3 descompassos. Primeiro, o magnetismo não conseguiu emplacar como deveria já ter feito no meio médico. Segundo, o magnetismo não conseguiu emplacar no meio espírita. E isto é que é de se lamentar profundamente.
E terceiro de tudo, o magnetismo ainda não chegou na sua vertente moral. Opa, o que é que eu quero dizer com isso? Porque se o magnetismo ele vai ajudar no elemento material e moral da humanidade, nós estamos hoje no princípio do processo. Por quê? Porque na grande maioria só temos tratado do magnetismo que diz respeito à parte material. Portanto, a parte moral ainda está a reboque, ainda está correndo por fora. Como que, de fato, tudo que a gente tem feito, falado, estudado, sobretudo praticado, ainda tem repercutido muito pouco nessa necessidade de crescimento moral da humanidade. É lógico que muita gente então fica se perguntando, mas como é que o magnetismo vai afetar a moral? Imagine bem, você poder agora tratar as pessoas, dando-lhe condições não só de vida, mas de entendimento e de superação de suas dificuldades, colocando em você, o paciente, as possibilidades que você tem que adquirir para se autoajudar e que necessariamente passarão pela necessidade de ajustes morais. No princípio, isso vai ficar parecendo apenas como uma visão de religiões. Na realidade, este é o espírito mais profundo de religiosidade, que vai depender de cartazes, de fichas, de placas, de grupos seletivos ou seletos. Simplesmente o magnetismo ele é universal, ou para dizer uma expressão mais própria a Allan Kardec, o magnetismo é um dom natural, porque vem da natureza. E de que natureza? Exatamente partindo da natureza divina. Nós podemos nos tornar divinos quando usarmos este magnetismo com a grandiosidade que ele tem. Recentemente eu fiz uma palestra no nosso estudo, que eu tenho um estudo nas segundas-feiras, também via online, e muita gente já acompanha. E segunda-feira desta semana, nós fizemos uma abordagem chamando, e o título era O Magnetismo e o Elefante. E muita gente queria saber o que é que tem a ver o elefante com o magnetismo. E eu usei apenas de uma metáfora nisso tudo. O elefante é muito grande, é tão grande, que nós encaixamos o magnetismo dentro daquela história dos 7 sábios cegos, onde cada um sábio pegou numa parte do elefante e cada um definiu o elefante como um animal com uma característica totalmente diferente uma da outra. E ao final da história, um menino desenhando um elefante no chão faz com que todos percebam qual é o tamanho do elefante, para que a gente tenha uma noção, nem que seja apenas por amostragem, do que é este grande animal. No caso, o animal chamado magnetismo. Até hoje a gente está pegando na pata de um elefante e querendo definir o elefante pela pata, o outro está agarrado só na tromba. E aí fica discutindo porque ela parece mais uma cobra ou um cano ou alguma coisa, e parece que a gente não chega nunca a formar um elefante. E por isso a analogia, a metáfora ficou muito apropriada. Por quê? Porque a metáfora é sábios cegos. Olha, quem tem a doutrina espírita por norte é por isso mesmo, ou pelo menos tem condições de já se considerar sábio. Por quê? Porque nós temos desvelado para nós, totalmente abertos, tantos segredos que a humanidade passou milênios querendo entender. Então nós somos sábios no sentido de temos tudo a nosso favor. Mas somos cegos. Por quê? Porque mesmo tendo tudo isso, não abrimos nossa visão, não abrimos nossa mente, não abrimos nossos sentimentos e não chegamos quase nunca onde nós já deveríamos ter chegado. O que é uma pena. Então se aplicou muito bem essa questão do elefante versus magnetismo por conta dessa imagem grandiosa de que o magnetismo é grande demais. E nós não só estamos pequenos em relação a ele, como, acima de tudo, estamos nos comportando como cegos. Não estamos percebendo. E naquela metáfora que eu usei na segunda-feira, no final eu disse assim, e olhe que nós só estamos tocando no elefante pelas partes de fora, pelas partes exteriores, as partes externas.
Ainda não percebemos este grande elefante por dentro. E aí no final eu proponho, que tal nós imaginarmos agora como será no dia que a gente tocar no coração desse elefante imenso? Essa é a grande proposta do magnetismo, que é a grande proposta de Jesus, que é a grande proposta de Kardec, que é a grande proposta dos grandes espíritos. E tem muitos espíritos esperando que a gente se decida para que eles possam nos ajudar. E tem muitas pessoas precisando de ajuda, esperando que a gente se disponha a sermos os emissários divinos a socorrer-lhe nas dores, nos sofrimentos, nas angústias, nas necessidades morais, psíquicas, espirituais e assim por diante. Estamos esperando por quê? Estamos esperando por quem? O que nós verdadeiramente poderíamos fazer de bom, de digno, para que este elefante não seja este desconhecido de nossas vidas? Tenho convicção de que algumas das pessoas que estão nos assistindo, que estão percebendo esses estudos agora, devem estar refletindo mais ou menos dentro disso. É verdade. Eu talvez, quando comecei a ver este assunto aqui na TV Nova Luz, alguém pode pensar assim, eu fiquei assim, eu vou ver só para ver o que é isto. E de repente assisti uma semana, assistiu na outra e assistiu na outra, e parece que abriu-se uma cortina onde a peça já estava toda montada, o cenário estava todo pronto, a orquestra estava já com todos os instrumentos afinados, o maestro já com a batuta e os atores para entrar em cena, e a gente estava onde que não percebeu que tinha uma peça viva à nossa espera. É muito provável que algumas pessoas tenham passado por esta sensação. E eu digo porque eu recebi muitos e-mails, eu recebi muitas comunicações através de vários meios, se bem que o meu meio de preferência é o e-mail, mas eu recebi muita gente dizendo exatamente isso. Eu não entendia nada do magnetismo. Outros diziam, eu pensava que o magnetismo era apenas aplicação de passe por imposição de mãos. Outros diziam, eu nem sabia que esse magnetismo estava dentro do espiritismo. E assim sucessivamente. E encontramos pessoas, quando falamos aqui na semana que nós falamos sobre o magnetismo e as obsessões, pessoas como a dizer, meu Deus, não é possível e a gente não faz isso. Mas por que não faz? Porque Allan Kardec foi quem orientou. Nós apenas trouxemos o texto e colocamos pouquíssimos comentários no nosso ângulo. Deixei que Allan Kardec falasse. E nós, de repente, nos surpreendemos conosco mesmo. Meu Deus, e onde era que eu estava? Eu li o livro dos médiuns e não vi isso. Que eu já ouvi tantas palestras, inclusive de médiuns que têm uma potência enorme, mas eles não falam nesses detalhes. Onde era que estavam me escondendo o magnetismo? E aí a gente, de repente, sofre uma pequena decepção. Com quem? Não com os outros. A gente se decepciona com a gente. E por que isto? Porque as obras estavam ao nosso dispor o tempo inteiro. A revista espírita, que muita gente diz que é difícil, que é cara, que é muito volumosa, olha, faz muito tempo, acho que assim que a internet começou a se popularizar, quando as primeiras obras começaram a ser disponibilizadas na internet, a revista espírita ali já estava. Eu, como já disse aqui uma vez quando me apresentei lá no primeiro programa, que tive a honra e a alegria de, nesta encarnação, nascer numa família espírita. E mais do que isso, nasci numa família que gostava de obras espíritas. Então, quando eu comecei a ler com mais seriedade, eu estava aí entre os 15 e 16 anos de idade, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu perguntei à minha mãe, e esse monte de livro aqui? Ela disse, isso não é um livro, isso é revista. Eu digo, mas está junto, porque houve uma edição em que saiu com o mesmo formato, com o mesmo tipo de encadernamento, tudo, as 12 revistas espíritas e as 5 obras básicas de Allan Kardec. Então, lá em casa, nós tínhamos 17 volumes. Eram os 12 da revista espírita e mais os outros 5. E aí eu queria saber daqueles 12. Ela disse, é a revista espírita. Eu digo, mas é de Allan Kardec? Ela disse, é.
Eu disse, e por que dizem que só tem 5? Não, porque a gente fala que esses aí são é o Pentateuco. Eu digo, mas como é Pentateuco se tem mais 12? Aí ela ficou meio embaraçada, e aí eu disse, tudo bem, eu vou dar uma olhada nessa história. E comecei a ler Revista Espírita muito jovem. Só que naquela época eu lia mesmo, e era no papel. E olha que maravilha, eu comecei a descobrir Allan Kardec, e comecei a ter dúvidas, não mais sobre o Espiritismo, mas sobre os espíritas. Por quê? Porque nós temos tudo isto, nós temos muitas e muitas e ricas informações. Mas a gente ou lê ou simplesmente não conecta. Então a gente lê uma coisa e diz, esse artigo aqui está mais ou menos. E esse aqui, esse daí foi bom. E aquele artigo, não, esse daí eu nem li, passei por cima. Como se fosse um diletantismo, como se fosse assim. Deixa eu ver o que eu vou ver hoje. Eu não tenho mesmo o que ver. É como se a gente tivesse com o controle remoto de uma TV, está passando alguma coisa, não me interessa, não me interessa e não me interessa. Só que Allan Kardec é difícil você pegar um assunto dele e dizer, não me interessa. Você pode até ter mais interesse mais concentrado, mais focado num ramo do que no outro. Até aí tudo bem. Mas é muito difícil a gente passar por Allan Kardec e não ver. Mas aí, então, onde é que entra a decepção? Foi a decepção com o palestrante que não falou? Foi a decepção com o meu grupo de estudo lá da minha casa, que nunca discutiu esse assunto e tal? A gente pode até usar o processo transferencial, que esse é um processo perigoso. A gente começa a arranjar culpados. Então, o culpado é fulano, o culpado é cicrano. Eu acreditei tanto naquela pessoa, imaginei que aquela nunca iria dizer uma coisa que não fosse verdadeira. Tudo bem, é meio chato isso. Mas o mais grave é a chateação que a gente tem com a gente mesmo. Por quê? Porque todo esse material esteve e sempre estará à nossa disposição. É isso que falta para que nós fechemos o tema da noite de hoje. A ciência magnética. Por que ciência? Porque ela está baseada em muitos fenômenos, em muitos fatos examinados, testados, comprovados, confirmados ao longo pelo menos de 3 séculos, se a gente considerar somente de Mesmer para cá, e se a gente for considerar a história da humanidade, nós vamos encontrar isso desde a mais remota antiguidade. Então nós temos evidências a mancheias, mas nos deparamos hoje com uma crise em que o materialismo reina quase que absoluto. Então, se a matéria disser não, é não. Se a matéria disser vá por aqui, é o que a gente faz. E a gente perdeu o sentido de que nós somos seres psíquicos. E quem é ser psíquico é ser espiritual. Portanto, nós precisávamos muito refletir sobre isso, fazer do magnetismo, de fato, essa ciência. E por que ele é ciência? Porque tem muitas obras, tem muito material para pesquisa, para estudo, para investigação, aprofundamentos e, sobretudo, prática. O que mais temos hoje no meio dos que estudam magnetismo, ou pelo menos dos que se dizem simpáticos, é um grupo meramente teórico. Nada contra, porque teoria é fundamental também. Mas se você pega uma matéria como magnetismo, que é uma ciência eminentemente objetiva e prática, se você fica só na teoria, você vai cometer erros graves e vai perder a grande oportunidade de crescer e de ajudar, como o magnetismo nos oferece. É isso. Eu vou olhar aqui se alguém falou alguma coisa, mas eu acho que não, pelo menos aqui no que eu tenho aqui nas minhas mãos, eu não tenho nenhuma pergunta. Então, já que eu não tenho, eu gostaria de acrescentar aqui 2 assuntos. Um assunto é o seguinte: quando eu fui convidado para fazer este programa pela nossa muito querida Yasmin, uma criatura que eu quero um bem enorme, e por conta dela eu já conheci outro tanto enorme de gente boa na TV Nova Luz, nós combinamos que nós faríamos uma revisão do livro Reavaliando Verdades Distorcidas em 10 semanas, porque o livro tem 9 abordagens e mais um capítulo de conclusão. Então seria uma por semana, nós iríamos a 10.
Mas como na última abordagem do livro nós temos vários tópicos, então eu consegui estender mais 3 sem me tornar repetitivo. Então nós fizemos 13 abordagens em vez de apenas 9 e que está concluindo hoje. Então o meu compromisso com a Rede Nova Luz, dentro do que eu acertei com a querida Yasmin, foi de que nós teríamos 10 semanas e depois da 10ª a gente repensaria o que faria. Mas como a gente tinha que concluir, eu não queria deixar esse assunto pela metade, eu propus que viria até a semana passada. Mas aí eu vi que ainda dava para ir mais uma, então eu ajustei da melhor maneira possível a minha agenda, e acredito que quase todo mundo está com agenda, quem está trabalhando em lives sabe que as agendas estão extremamente complicadas, a minha está totalmente abarrotada, não tenho mais como aceitar convites. Então, mas eu consegui imprensar hoje para fazer mais este estudo. É curto, é bem verdade, 40 minutos não dá para quase nada. E hoje, então, a gente fechou a minha proposta, que era para 10 semanas, fechamos em 13 semanas. O que me deixa profundamente agradecido à liberdade que me foi dada pela TV Nova Luz, por todas as pessoas que fazem este canal abençoado. Agradeço muito, muito, muito. Foi uma bênção. E confesso que se eu pudesse, eu já teria conversado, convencido e pedido para entrar noutros livros, noutras abordagens e ir em frente. Mas, infelizmente para mim, infelizmente muito mesmo para mim, eu não tenho condições de, no momento, continuar fazendo um outro programa na quarta-feira à noite. Porque eu adiei um projeto que iria começar, no caso, na quarta-feira passada, e eu adiei 2 semanas para não deixar este programa incompleto. Então, hoje eu estou encerrando essa minha participação, que para mim, eu não sei como é que o pessoal da Nova Luz pode entender, mas para mim foi esplendorosa, maravilhosa. Eu não tenho, de fato, eu não tenho o que dizer que não seja gratidão, respeito, admiração, tudo para o pessoal da TV Nova Luz. E o outro assunto é o seguinte: o livro Reavaliando Verdades Distorcidas, nem sempre ele está à disposição nas várias livrarias espíritas do Brasil. Eu não sei nem por que isto, mas é um livro que de vez em quando não tem. Se você precisar deste livro ou qualquer outro livro dos que eu escrevo ou dos que eu fiz a revisão geral, no caso tem um livro de Barão de Poté, tem um livro do Marquês de Consegui, tem o livro de Deleuze, tem um livro de Charles Lafontaine. Além dos meus livros, com exceção do livro Passe, nós temos Cure-se Cure pelos Passes, Manual do Passista em inglês e em português, temos o Magnetismo Humano, que foi o mais recente, temos o Reavaliando Verdades Distorcidas, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, enfim, tem uma série de livros à disposição. Se você quiser e não encontrar nenhum deles, se você quiser adquirir, eu estou colocando aí um QR Code, que basta você pegar o seu celular, fotografa isso aí, direciona, clica lá onde ele pede e você fica registrado com os dados da editora. Então você tem ali os telefones, os sites, e é só você entrar em contato que você tanto pode adquirir diretamente na editora, como pode pedir à editora o endereço de quem é que está vendendo mais perto, e se a gente tiver, a gente passa. Tudo bem? Então, queridos, eu deixo aqui um abraço enorme, agradecimentos muitos ao Ricardo, ao César, a Denise, a Fátima, e a Yasmin Oconcô. Agradeço demais a todos vocês. Teve um outro pessoal da parte técnica que me prestou uma ajuda, um socorro maravilhoso. E sei que tem ainda um mundaréu de gente de primeiríssima qualidade. Muitíssimo obrigado, que Allan Kardec continue nos dando luz, mas, sobretudo, que nós estejamos atentos para a luz que vem dele. Que o Evangelho de Jesus siga sendo o nosso roteiro seguro. E que o amor de Deus, em sua inteligência suprema, seja em nós, em favor do bem, em favor do amor, em favor de tudo que é bom para as nossas vidas e para a vida de todos. Muito obrigado. Deus nos abençoe e até qualquer outra oportunidade que certamente nos encontraremos ainda.
Grande beijo.